Eu sinto que essa comissão está sendo humilhada. Vossa Excelência, senhor presidente, deputado Felipe Barros, que merece todo o respeito dos colegas pela posição que ocupa, está sendo humilhado pelo governo do Lula, na frente de todo mundo. O cara deu asilo para uma corrupta, alegando razões de saúde. Só se ser ladrão é ser doente. Ela já tinha o jato da FAB à disposição para trazê-la aqui ao Brasil. Viramos Uber de bandido, as forças aéreas brasileiras. E eu faço até um questionamento aos parlamentares e ao próprio povo brasileiro. Por que a pressa em resgatar essa criminosa lavadora de dinheiro, trazer em avião da FAB em tempo rápido? Será que Lula da Silva tem medo de uma delação dessa mulher? Tem medo dela falar demais e novamente colocar ele na cena do crime? Muito obrigado. Portanto, é um provocador, como se nota, e ele deveria responder, inclusive, porque ele é da base do governo. Já que ele ataca tanto, devia ser coerente. Devia ser coerente, cai fora. Pessoal, agora o bicho vai pegar. Isso porque, após o asilo político concedido pelo Lula para a ex-primeira-dama do Peru, que foi condenada lá no país por corrupção, gente, lavagem de dinheiro, tudo isso envolvendo propina de construtora, assunto que envolve a Lava Jato. Pois é, gente, o Brasil foi correndo com o avião da FAB lá buscar, e na comissão de Relações Exteriores, que é presidida pelo Felipe Barros, os deputados partiram pra cima dos petistas. Vocês precisam assistir o que foi essa comissão, importante comissão, que está sendo presidida, como eu falei, pelo Felipe, no lugar do Eduardo Bolsonaro, que ainda se encontra nos Estados Unidos. Marcel Van Hatten acabou com os petistas ali. Inclusive teve uma discussão envolvendo o sargento Faur. Um bate-boca ali, vocês precisam entender o que aconteceu. Agora, gente, não tem como fugir. Foi convocação, não foi convite, tá? O ministro Mauro Vieira terá que ir lá no Congresso dar explicação. Porque deram asilo para uma corrupta. Pois bem, gente, sem enrolação nenhuma. Já curte muito esse vídeo, compartilha ele nos principais grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram. E vem pra tela, bicho. Vem pra tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Requerimento número 30 de 2025, do senhor Evair Vieira de Mello, subscrito pela deputada Silvia Waiapi, que solicita a convocação do excelentíssimo ministro das Relações Exteriores, senhor Mauro Vieira, para que preste esclarecimentos acerca da concessão de asilo diplomático à senhora Nadine Heredia, esposa do ex-presidente peruano Ollanta Humala, condenado por corrupção no caso da Odebrecht. Deixar registrado que essa presidência, desde o início dos trabalhos, tem priorizado sempre o diálogo. Vocês todos são provas disso. Ocorre que, na primeira reunião dessa comissão, nós aprovamos, como de praxe, um convite ao ministro Mauro Vieira para que ele comparecesse ao plenário dessa comissão, dialogar com todos os deputados e deputadas membros dessa comissão. E desde a aprovação do requerimento de convite, nós não conseguimos nenhum tipo de retorno por parte do Itamaraty. A bem da verdade, colocando aqui para vocês, foi-nos sugerido uma data para um café dessa presidência com o ministro, numa quarta-feira, no horário dessa reunião. Imediatamente, quando me foi passada essa data, eu sugeri ao ministro que tomasse um café com os coordenadores na presidência dessa comissão e posteriormente descesse ao plenário. Isso já faz aproximadamente 2 semanas. Imediatamente, quando sugeri isso à equipe do ministro simplesmente deixou de responder e, desde então, não dialogou mais com a presidência dessa comissão. Já se passaram aproximadamente 30 dias disso, nós temos fatos que precisam ser esclarecidos pelo ministro e aqui é o foro adequado para que a gente possa esclarecer esses fatos junto com o ministro. Depois que eu coloquei na pauta esse requerimento, a equipe do ministro disse que o ministro me ligaria, não me ligou. E ontem, no final da tarde, início da noite, nos chega a informação de que o ministro teria uma data disponível para daqui 40 dias. Eu acredito que não é razoável e beira o desrespeito ao plenário dessa comissão. O ministro, depois de 30 dias, sugerir mais 40 dias para comparecer aqui ao plenário. Mais do que isso, no Senado Federal, eu conversei com o senador Nelsinho Trade, que é o presidente da CRE do Senado. O ministro forneceu anteriormente 3 datas para comparecer ao Senado Federal e as 3 datas foram desmarcadas. Então, creio que nesse momento só nos resta a convocação para que a gente então tenha a presença do ministro aqui no plenário da CREDEM e podendo dessa maneira dialogar com ele. Deputado Arlindo Quinaglia. E aí poderia, eu creio, aprovar então a convocação, porém, dizendo que alguém em nome dele ou ele próprio defina a data em acordo com Vossa Excelência e Vossa Excelência em nosso nome,
para poder, aí sim a gente transforma em convite, e a partir daquele momento, então, passa a ser convite, que eu acho que é bom manter. Ele é um homem cordato, vem aqui com frequência, disponível, enfim, eu prefiro acreditar e acredito que é falta de tempo mesmo. O relato que Vossa Excelência dá do Senado, eu diria, dado que o senhor é um especialista atualmente em termos jurídicos, é um agravante. Por isso eu queria fazer essa sugestão. É que um avião da FAB é cedido de uma maneira até sorrateira, porque ela saiu do Peru fugida, antes das pessoas irem prender, chegar à sua casa, ela já tinha se evadido do país. E nós estamos tratando de corrupção. E nós estamos tratando da imagem brasileira internacional. Ficou a imagem lá do Jornal do Peru, que corruptos estão aconchegando corruptos. Isso é muito feio. Nós estamos aqui numa comissão que defende a nossa pátria. E nós vamos ver a nossa Força Aérea Brasileira sendo utilizada para buscar uma mulher condenada a 15 anos de corrupção. E vamos botar aqui um parêntese, com o mesmo crime que o atual presidente. Ele também foi condenado e depois descondenado, mesmo que dezenas de juristas tenham colocado ele como condenado nas 3 instâncias, mas por uma decisão monocrática de um amigo do rei, ele se tornou descondenado e hoje vira presidente da República. Mas o caso aqui é outro. Precisamos sim saber quanto custou esse voo de passeio ao Brasil, onde essa mulher está, e saber das autoridades peruanas a legalidade disso. E se tiver legalidade, a mesma legalidade está aberta na Espanha para o nosso amigo blogueiro, Eustáquio, que foi pedido, né, de forma vergonhosa pelo atual Alexandre de Moraes, o ministro Supremo, que a troca por um traficante de droga internacional, né, não foi feita, foi negada. Pelo contrário, o cara foi colocado em prisão domiciliar e daqui a pouco está solto, daqui a pouco está foragido de novo, e todo um desserviço que a Polícia Federal fez. A Polícia Federal deve repensar algumas coisas de tanto apoio que se dá às arbitrariedades do que a gente está vendo aí no Supremo. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, essa discussão aqui nem deveria estar acontecendo, para ser bem sincero. Eu sinto que essa comissão está sendo humilhada. Vossa Excelência, senhor presidente, deputado Felipe Barros, que merece todo o respeito dos colegas pela posição que ocupa, está sendo humilhado pelo governo do Lula, na frente de todo mundo. O cara deu asilo para uma corrupta, alegando razões de saúde. Só se ser ladrão é ser doente. Senhor presidente, aqui em respeito a Vossa Excelência, em deferência ao cargo que ocupa, na minha humilde opinião, Vossa Excelência devia encerrar essa discussão, botar a convocação e mandar o ministro vir amanhã. Porque para mandar um jatinho da FAB pegar essa ladra, essa corrupta lá no Peru, foi rápido, deputado Faur. Imediato, poucas horas estava lá, mal tinha sido condenado, estava aqui. E nós estamos esperando mais de 30 dias para o ministro vir dar a explicação de por que deu asilo para uma bandida. Isso não é só a respeito, aliás, com a comissão, não. É com os peruanos também. Eu dei entrevista para vários jornais peruanos, inclusive o Comércio, que é o maior jornal lá do Peru. O povo está indignado. E o Lula está tentando fazer essa narrativa de que porque ele aqui teve os seus processos anulados pela STF, bandido que é, também pode trazer os bandidos lá de fora e anistiá-los aqui no Brasil. Que vergonha, senhor presidente. Me desculpe aqui a veemência, mas essa discussão não deveria estar acontecendo. Eu peço a Vossa Excelência que paute o requerimento de convocação e acabe com essa discussão que não deveria estar acontecendo. Como pode o governo oferecer uma data para depois de 30 dias, inclusive, para 27 de maio? Até lá, quantos bandidos mais o governo vai botar aqui para dentro? Para quantos outros ladrões o PT vai oferecer o Uber da FAB para vir aqui para o Brasil? Alexandre de Moraes, inclusive, deixou um traficante ficar aqui, e ele, em consórcio com o PT, a gente já sabe, inclusive, quem é. O Brasil já sofre na rua com a criminalidade, com bandidos assaltando, matando por causa de um celular. E nós aqui na comissão discutindo se podemos aceitar a oferta do ministro das Relações Exteriores para vir lá no dia 27 de maio. Faça-me o favor, tenha santa paciência, isso é uma vergonha. Repito, poucas horas depois da condenação, a ex-vice-presidente corrupta do Peru, ela já tinha o jato da FAB à disposição para trazê-la aqui ao Brasil. Viramos Uber de bandido, as forças aéreas brasileiras. Olha, senhor presidente, eu fico aqui realmente indignado porque é de deixar qualquer cidadão honesto, cumpridor da lei, revoltado. Por isso, concluo, senhor presidente, dizendo que paute essa convocação, que votemos e que o ministro venha, se possível, inclusive hoje, não importa onde ele está, que é o voo da FAB, que trouxe essa ladra, criminosa, bandida. Traga o ministro aqui para dar explicação para essa Câmara dos Deputados. Obrigado, deputado Marcel. Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado.
registrados os votos contrários de quem se manifestou. Deputado Sauer. Eu quero subscrever esse requerimento e frisar sobre a importância desse assunto, sobre vários assuntos, né, que podem ser questionados ao ministro, mas principalmente esse assunto que está em tela, né, que é sobre dar guarida para uma criminosa internacional, uma pessoa que é acusada de receber malas e sacos de dinheiro, pelo que consta, pelo que a imprensa divulgou nos autos, constam que essa mulher recebeu malas de dinheiro, 200, 300 mil, para a campanha do seu marido, também bandido. E eu faço até um questionamento aos parlamentares e ao próprio povo brasileiro. Por que a pressa em resgatar essa criminosa lavadora de dinheiro, trazer em avião da FAB em tempo rápido? Será que Lula da Silva tem medo de uma delação dessa mulher? Tem medo dela falar demais e novamente colocar ele na cena do crime? Muito obrigado, senhor presidente. Primeiro, eu quero fazer aqui uma observação. Quando envolve o PT, eu faço isso com muito desagrado, porque eu tenho amigos em vários partidos que passaram por situações de terem sido presos, e não necessariamente essas pessoas você pode caracterizar como eternamente corruptas. Se tem algum partido aqui, exceto um ou outro, eu queria fazer esse desafio de quem é que não teve algum tipo de problema, o que não significa defender o que é errado. Primeiro. Segundo, é preciso falar pelo menos como foi o processo. O governo peruano deu o salvo-conduto, ou seja, esteve de acordo com o asilo, porque se assim não fosse, entre sair da embaixada e ir até o aeroporto estaria presa. E falam dos custos de um avião da FAB. Todos aqueles que falaram do custo, eu também quero desafiar para vir defender a renúncia fiscal a cada ano tem no Brasil. Este ano a renúncia fiscal, somando União e Estados, passa de 800 bilhões. Os mesmos que falam do custo, eu vou conferir, digamos, só para provocá-los, quando for votada, eu diria, a próxima renúncia fiscal aqui na Câmara dos Deputados. Então eu penso que são argumentos de ocasião, mas que se comparado com outros fatos, tudo aquilo que é dito cai por terra. Então essa indignação, ela tem uma natureza, eu diria, não é que, para quem fala, tem um certo, eu digo, uma oportunidade, não quero falar oportunismo, uma oportunidade para mostrar uma indignação. Eu quero dizer, francamente, eu não acredito nela. O deputado Arlindo Chinaglia, ele ficou bravo comigo, porque quando eu cheguei aqui, e ele até falou que em homenagem a isso, quando eu cheguei na comissão agora pela manhã, ele trouxe um documento para mim assinar aqui, sobre uma nota de pesar ao falecimento do Papa Francisco. Eu absolutamente nada tenho contra o extinto, contra o Papa Francisco, pelo contrário. O que eu tenho mesmo é contra o partido dele. Então, como eu vi escrito PT na frente, eu não assino nada. Nada que o PT proponha e o PSOL proponha, eu não assino. A não ser que seja aumento de pena de criminosos. E isso eu nunca vi acontecer em 6 anos que eu estou aqui na Câmara. Então, o que esse partido traz para mim, eu vejo que quando eu sou abordado aí nos corredores, antigamente era muito assinatura no papel. Ah, assina para mim uma frente parlamentar, assina para mim um sei lá o quê. Quem que é? PT, não assino. Até um dia eu fui assinar 10 proposições. A última era legalização da maconha. Adivinha, deputado? PT. Então não assino nada do PT, deputado Arlindo Chinaglia. E faço isso amparado pelo meu direito de assinar, votar. Artigo 53. O senhor pode espernear, chorar. Não assino nada do PT e nem do PSOL. Pronto, fim de papo. Obrigado, presidente. Peço a palavra, presidente. Obrigado, deputado. Por favor, conceda a palavra por um minuto ao deputado Arlindo. Eu quero agradecer ao cabo pela homenagem que ele me presta. Porque com esse padrão, eu lamento ter pedido o apoio dele em favor do pesar do Papa Francisco. Você vai ficar calado para eu continuar ou não? Portanto, é um provocador, como se nota, e ele deveria responder, inclusive, porque ele é da base do governo. Já que ele ataca tanto, devia ser coerente. Devia ser coerente, cai fora. Agora, ele quer as benesses que às vezes ele imagina que vai ter do governo, para depois fazer um discurso oportunista para agradar a sua base. Ele deveria também me dizer quantos ele matou, se matou, na condição de policial. Porque nós temos que analisar a questão de segurança pública, inclusive analisando a letalidade provocada pelo Estado brasileiro. Ou seja, eu agradeço essa sua atitude e quero dizer que lamento quando eu acreditei que você fosse de fato um cara cristão. Eu quero ainda fazer um desagravo ao meu colega Sargento Faur, que não merece as palavras que estão aqui, muito menos a forma como o deputado Arlindo Chinaglia. Lamento isso, deputado.
a forma como o senhor agride ele na religiosidade. Isso é algo que eu não esperava vir de Vossa Excelência. Sinceramente, isso é muito triste. Isso diminui o seu tamanho, ainda mais como ex-presidente dessa casa, agredir alguém no âmbito religioso e mentir sobre a condição também do deputado Sargento Faur, que é de oposição, nunca foi de governo, e é um dos parceiros de primeira hora na oposição. Então, o senhor falta com a verdade, o partido é uma coisa, mas o parlamentar aqui é outra. Cuidado. Eu tenho muito cuidado com as palavras, Vossa Excelência me conhece. Volta a me dirigir ao deputado Chinalha, inclusive, que aqui tem representado o governo, e os demais deputados do PT. O PT está defendendo a extradição, não a extradição, perdão, a concessão de asilo para uma criminosa, pega com a boca na botija, com malas de dinheiro lá do Peru, aqui para o país. Sabia, deputado Marco Feliciano, que desde 20 de março de 2024, deputado Chinalha, desde 20 de março de 2024, estão venezuelanos na Embaixada Argentina, em Caracas, sob, eu vou dizer até custódia, porque eles estão em prisão hoje lá do Brasil, e que até hoje o Brasil não os trouxe para cá, ou deu uma solução. Pois bem, esses são perseguidos políticos. Agora, Nadine Heredia, corrupta, tem um jatinho da FAB no Peru para trazer para o Brasil. O Lula, que é amigo do Maduro, amigão do Maduro, não trabalha por esses perseguidos políticos. Então, deputado Chinalha, com todo respeito, sempre demonstrei nos debates com Vossa Excelência, eu peço encarecidamente para que Vossa Excelência não seja cúmplice desse ato de desumanidade junto com o governo Lula. Que traga essas pessoas ou para o Brasil ou para a Argentina. Ofereça o avião da FAB para esses sim que necessitam. É uma vergonha nós estarmos vendo uma discussão aqui sobre a convocação ou não de um ministro que não quer vir em menos de 30 dias, agora felizmente aprovamos a convocação, enquanto nós temos há mais de um ano perseguidos políticos venezuelanos sem água, sem luz, numa embaixada sob responsabilidade do Brasil e que o Brasil não faz nada para resolver de fato o problema. 2 pesos e 2 medidas? Ou a única medida do PT é realmente ajudar quem é parceiro no crime? Primeiro eu queria registrar que o deputado que disse que não assina nada do PT, eu já respondi que me sinto honrado. O deputado Van Hatten avançou muito o sinal quando ele disse que eu menti. Eu também o respeito, mas nesse caso, deputado Van Hatten, você não tem nenhuma autoridade para falar nesses termos de mim. Nenhuma. Se Vossa Excelência quiser fazer um debate público, a qualquer hora, envolvendo qualquer tema. Segundo, alguém que é de um partido, que é da base do governo, ele está mentindo então para o seu partido ou está mentindo para a sociedade quando você diz aí, você mentiu, que ele não tem nada a ver com o governo? Menti. É você que mentiu. Eu menti. Você que mentiu. autoridade Vossa Excelência tem para dizer alguma coisa? A mesma que você tem Um a meu respeito. ex-presidente que usa de preconceito religioso contra um colega aqui não tem autoridade mais nenhuma. Moral, então, nem se fala. Deputado Marcel. Por favor, respeite. Deputado Marcel. Me respeite. Deputado Marcel, só para nós mantermos a ordem aqui na comissão. Você mostra uma indignação que você acha que te dá direito de interromper e falar o que quer. A quem mentiu foi Vossa Excelência. Porque se alguém é de um partido que é da base do governo, você quer que eu conclua o quê? Por isso que eu estou dizendo, ou ele mente para o partido, ou ele mente para o eleitorado, ou mente para aqueles que o colocam nessa condição de base do governo. Quando fala que o Lula é amigão do Maduro, eu parto do pressuposto que estadista tem poucos amigos. Porque ele não pode se orientar através das amizades. E a prova com referência à Venezuela é a seguinte. O ex-ministro e atual assessor internacional da Presidência da República, Celso Amorim, ele esteve lá. Foi o Celso Amorim que divulgou ao mundo aquilo que faltavam as atas para poder haver o reconhecimento. Então é preciso falar a verdade, porque o governo não reconheceu a vitória do Maduro. Não ataca como Milei, evidente. Até porque nós preferimos que a Venezuela... Cara, o PT fez uma nota parabenizando pela eleição soberana, democrática, aquela coisa toda. Então, joga no Google aí, gente. Nota da Executiva Nacional do PT parabenizando Maduro. Ah, não, petista. Venezuela dê certo, por todos os aspectos, especialmente seu povo. Presidente, só para finalizar esse assunto sobre a questão partidária que foi citado, fui eleito em 2022 pelo PSD, um partido que eu tenho o maior respeito, inclusive tenho um respeito gigantesco pelo líder Antônio Brito, só que quem conhece a minha trajetória sabe, após a eleição, o partido decidiu democraticamente que iria ser base do governo Lula, mas o meu partido foi base do governo Bolsonaro, 2019 a 2022, foi base do governo Bolsonaro. E eu aqui na Câmara dos Deputados tenho votado 100% como oposição ao governo Lula. Eu, Sargento Faur,
sou base de Jair Messias Bolsonaro e sou base do Tenente Coronel Zuco, líder da oposição. Eu não sou base de ex-condenado, de ex-presidiário. Se o meu partido é base, o problema é dele, eles têm essa autonomia. Eu, Sargento Faur, sou base, repito, de Jair Messias Bolsonaro e do Tenente Coronel Zuco, líder da oposição. Força e honra! Bom, eu falei pra vocês, né, pessoal, que jantada dos deputados da direita. O petista deve ter ficado até meio zonzo ali, porque, cara, que dia ruim, né, pro petismo. Como defender esse tipo de coisa? Fica até uma coisa completamente incoerente. Vai defender uma corrupta, que inclusive tem uma certa relação, como eu falei aí, com todo o esquema que envolveu a Lava Jato, e aí tá aqui agora no país, né, em asilo. Cara, é surreal, é surreal. Obviamente que eu vou trazer para vocês o dia em que o ministro estiver na comissão, porque, gente, eu quero muito ouvir o que ele tem a dizer, muito. Os deputados vão vir para cima, não tem como ser diferente. Bom, olha só. Chega aqui embaixo, te inscreve e ativa o sininho. Tu vai querer ver esse vídeo, não tenho certeza absoluta. E fica ligadinho que logo mais a gente se vê.